E hoje eu quero propor para vocês uma reflexão sobre um tema bastante atual no Brasil de hoje, que é o tema da desinformação, da fake news e da censura. Eu vou tentar ligar a reflexão sobre essas temáticas com uma divisão um pouco mais filosófica, um pouco mais profunda, entre dois tipos de mentalidade, a mentalidade progressista e a mentalidade socrática. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, dê o seu like, se inscrevam e compartilhem os nossos vídeos. Isso será muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós continuemos a trazer conteúdo filosófico de qualidade para vocês. Então vamos lá para mais uma jornada de leitura filosófica. Eu gostaria de começar nossa reflexão de hoje partindo de uma ideia que é proposta pelo filósofo alemão Eric Voegelin na sua obra Israel e a Revelação, sobre o surgimento de um parâmetro, de um critério supracultural de juízo que, no âmbito da história humana, apareceu concomitantemente em dois lugares e praticamente na mesma época, em Israel e em Atenas. Em Israel, fazendo relação com a cultura judaica, principalmente com a cultura judaica que começa a produzir os escritos do Antigo Testamento, quando essa consciência desse parâmetro supracultural ela começa a ser manifestada, e na Grécia e em Atenas, a partir de Sócrates. A partir de Sócrates e da inauguração de um modo próprio socrático de fazer filosofia, né, que vai determinar o modo próprio de pensar, vai marcar a civilização ocidental. Mas o que eu queria fazer referência é que, antes desse período, que se coloca aí mais ou menos no século VI a.C., claro que em Israel esse processo ele ocorre gradativamente, há uma evolução no processo até atingir essa consciência plena desse critério supracultural. Em Israel é reconhecido como a figura de Deus, a figura de Javé, ou seja, a figura desse juiz único e desse juiz justo, que é o parâmetro a partir do qual tudo mais deve ser julgado, a vida do homem deve ser julgada, o comportamento deve ser julgado, as decisões nacionais devem ser julgadas, inclusive a administração do rei deve ser julgada. O juízo feito pelos juízes deve ser julgado. Então, o parâmetro a partir do qual a vida humana ela é julgada. Ora, em Israel, esse parâmetro é Deus. Esse parâmetro é a relação do homem com Deus e a descoberta que esse homem faz nessa relação dele com Deus, dessa fonte inesgotável de luz, dessa fonte inesgotável de verdade, de bondade, de justiça e de beleza, que Israel descobre em Javé. Mais ou menos nessa mesma época, no século VI a.C., vai acontecer também em Atenas um fenômeno paralelo, que é o surgimento da filosofia com Sócrates. O que é que marca o pensamento socrático e faz com que Sócrates, por exemplo, se distingua dos filósofos a ele anteriores? Não são bem filósofos do mesmo modo como nós podemos chamar Sócrates de filósofo, mas de certa forma são filósofos já, porque eles inauguram essa prática que vai amadurecer só, que vai alcançar sua maturidade somente a partir de Sócrates. Por exemplo, estou falando aqui dos pré-socráticos. Mas o que é que vai distinguir Sócrates dos pré-socráticos? E distinguirá Sócrates também daquela tradição que, de certa forma, se liga à filosofia, embora seja antifilosófica na história do pensamento. Nós vamos encontrar vários pensadores que se enquadram nessa tradição, uma tradição não propriamente filosófica, mas antifilosófica. Mas o que é que vai caracterizar essa tradição filosófica? Ora, a caracterização principal dessa tradição filosófica socrática é a ideia de que a verdade ela não é produto do cosmium, como dizia Eric Voegelin. Cosmium é uma palavra que Eric Voegelin usa para indicar a visão de mundo das sociedades primitivas, das sociedades assim cosmológicas, que encaravam a vida humana, que encaravam o que existia, tendo como centro a sua própria cultura. Então, a visão do cosmos é aquela visão a partir do qual, da própria cultura, o homem ele julga tudo mais, inclusive as outras culturas. Inclusive tendendo a submeter as outras culturas aos seus próprios critérios culturais, aos seus próprios valores culturais.
Então essa tendência dessa mente cosmológica é uma tendência que é justificável no início da história das sociedades primitivas, porque essas sociedades elas eram bastante, os sistemas nos quais as sociedades se apoiavam se mantiveram bastante frágeis. Então a guerra era constante, o perigo de destruição de uma inteira cultura era constante, e essas culturas tendiam a se fechar, a se proteger contra os perigos externos, ou seja, contra a influência da religião do outro, da cultura do outro, das leis dos outros, então contra a influência externa, ao mesmo tempo em que no seu próprio interior essa sociedade ela se fortalecia. Então com Sócrates isso vai se quebrar. Por quê? Porque Sócrates ele vai começar a pregar a crença, uma crença racional inclusive, de que a verdade, o bem, a bondade, a beleza, a justiça não são parâmetros apenas cosmológicos, não são parâmetros dados no horizonte interior de uma cultura limitada, mas eles são parâmetros universais, a partir do qual todo valor, toda bondade, toda justiça, todo bem, toda verdade devem ser julgados. Então Sócrates ele começa a imaginar essa consciência desse parâmetro supracultural, que não é um parâmetro interior à própria cultura, mas é um parâmetro a partir do qual toda cultura ela pode ser julgada. Ela deve ser julgada. Então o que acontece com Israel, com a revelação, daí o nome da obra de Eric Wegelin, né? Israel Revelation, o que acontece na revelação de Israel acontece também na Grécia. Só que enquanto Israel é esse movimento, um movimento de revelação, ou seja, é a acolhida do homem de uma mensagem divina, é a acolhida do homem de uma vida divina que se lhe comunica, e aí funda um povo missionário, que tem como missão levar essa mensagem divina para os outros povos, e essa fundação acontece com Israel. Na Grécia isso acontece de maneira paralela, mas agora com a ideia de que existe um critério suprarracional, a partir do qual todos os critérios particulares das culturas particulares elas devem ser julgadas. É interessante também observar como em cada um desses dois lugares, dessas duas tradições, tanto na tradição grega quanto na tradição judaico-cristã, aparecem mártires nessas duas tradições. Não são poucos os mártires, são muitos. Mas existem pelo menos dois mártires que são protótipos. Para a Grécia, o mártir protótipo é a pessoa de Sócrates, com certeza. E para o judeu-cristianismo, o mártir protótipo é a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Se nós observarmos as características, por exemplo, do julgamento de Sócrates, nós vamos identificar justamente isso, o choque entre essas duas mentalidades. Entre um Sócrates que diz ser o arauto desse critério suprarracional, desse critério supracultural, ou seja, desse critério que está acima das racionalidades particulares, desse critério que é o próprio lugar de juízo a partir do qual esses lugares particulares eles devem ser julgados, e é por isso que Sócrates é condenado pela cidade. Sócrates é condenado pela cidade, ou seja, ele é condenado pela democracia ateniense, ele é condenado pelas estruturas democráticas de Atenas, mas ele diz dever respeito a uma autoridade maior do que a autoridade da cidade, ou seja, uma autoridade maior do que a autoridade do cosmion, aquela autoridade delimitada do cosmion da cidade de Atenas. Então existe um bem maior, uma verdade maior, que julga a lei do Estado ateniense, que julga a própria Atenas, que julga a própria democracia ateniense. Com a pessoa de Cristo acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa. Jesus Cristo, em razão da sua adesão a uma mensagem de salvação, que não era uma mensagem política, ou seja, uma mensagem que descia ao plano cosmológico, ao plano do cosmion, basta individuar diversas passagens no Evangelho em que, por exemplo, os zelotes, que eram um partido radical dos judeus, né, que lutavam pela independência da Judeia em relação ao domínio romano, basta observar as relações que Jesus Cristo estabelece com esse partido, com os zelotes, para ver como Jesus ele abre mão de ser um rei político, de ser um general, um rei general. Jesus escolhe ser um rei sacerdote.
É uma outra figura, né? É um outro modo de ser rei. E esse outro modo de ser rei é um rei que abraça a bondade, a verdade, a justiça. É um rei que relativiza o juízo político temporal de uma sociedade. E é um rei que indica valores superiores, ou seja, valores transcendentes. Além dessa primeira mentalidade, que eu acabei de caracterizar, baseada nesse critério supracultural, existe uma outra mentalidade também muito vigente no Ocidente, durante toda a história ocidental, talvez mais antiga do que essa mentalidade anterior que eu acabei de mencionar, que é uma mentalidade que desconfia de que, de fato, esse critério que é determinado, aparecendo tanto no judeu-cristianismo quanto na tradição filosófica grega, socrática, que esse critério é invenção. É a invenção dos poderosos. É a invenção de uma casta, como, por exemplo, costuma denunciar Nietzsche, de uma casta sacerdotal, ou seja, de intelectuais, que assumem o poder e começam a ditar para as outras pessoas o que essas pessoas devem assumir como verdade, como bondade, como justiça. Só que de forma supranacional, ou seja, de forma supracultural. Então, se as coisas estão assim, não só o critério que definiu o que era verdade, bondade e justiça no cosmos em particular, mas também esse critério agora supracultural, ele também é uma invenção. É a invenção que depende do jogo de poder. Então, como uma sociedade poderia subjugar a outra e obrigar a outra sociedade a assumir os seus próprios critérios de verdade, justiça e beleza, também se encara que é uma casta de intelectuais, uma casta de pensadores, uma casta de poderosos, de militares, uma casta qualquer, ela tem assumido o poder e tem também, com base nessa ideia desse critério supracultural, tem também obrigado as outras pessoas a pensarem como ela gostaria que as pessoas pensassem a respeito dos valores, do que é verdade, do que é bondade, do que é justiça, do que é beleza. Veja, essa segunda mentalidade a qual estou me referindo agora é uma mentalidade que é mais próxima ao progressismo. É uma mentalidade que está na raiz do progressismo. Eu prefiro não me fazer referência à divisão esquerda e direita, porque essa divisão esquerda e direita ela é bastante limitada. Mas eu acho que é mais própria a utilização desse termo, o termo progressismo. Ou seja, são pessoas que são contra, e por isso que elas são chamadas progressistas, porque elas se colocam contra uma certa tradição. E essa certa tradição é justamente a tradição pelas suas raízes em Sócrates e em Cristo. E o progressismo é não propriamente uma negação dessa tradição, mas um movimento de superação constante dessa tradição, que pode, inclusive, acarretar a negação da própria tradição. Mas isso não acontece necessariamente. Mas vejam, quando nós estamos lidando aqui com o problema das fake news, que é o tema do desse vídeo de hoje, a primeira coisa a se perguntar é o que é uma fake news. O que é que significa fake news? Então, fake news, pessoal, é um termo em inglês, né? E às vezes os termos em inglês eles deveriam ser traduzidos para a língua vernácula para as pessoas entenderem melhor, mas às vezes esses termos eles pegam de tal forma, num sentido tão específico, que é melhor conservar o termo em inglês. E é o que acontece com esse termo fake news. Mas se a gente fosse traduzir simplesmente o termo fake news, a gente teria que traduzir esse termo por notícia falsa. Fake news é só isso. News é notícia, fake é falso. Então, notícia falsa. Então, fake news é um termo que geralmente se atribui a notícias falsas. Então, a fake news inicialmente significa isso. É a notícia falsa divulgada pelos meios de comunicação social. O problema é que, a depender da mentalidade, o que as pessoas vão entender por falso e verdadeiro vai variar bastante. Porque quando eu estou falando com alguém, com um socrático, vamos nos referir assim à primeira mentalidade, o socrático. Quando eu estou falando com um socrático, eu estou falando com alguém que acredita de fato que existe a verdade, que a verdade é objetiva, que a verdade é um critério supracultural, ou seja, é um critério objetivo, um critério que pode ser aproximado, claro que às vezes exige esforço essa aproximação, mas de qualquer forma é um critério acessível, a verdade é sempre acessível, a beleza é sempre acessível, a bondade é sempre acessível, ou seja, saber o que é a verdade, o que é a beleza, o que é a bondade é sempre acessível para alguém que se propõe a procurá-las. Mas quando eu falo da diferença entre verdade e falsidade para um progressista,
A coisa muda completamente. Porque os critérios de verdade e falsidade, de verdadeiro e falso, eles são encarados como criações culturais, ou seja, como criações do poder. Então eles são termos secundários. Mas o que eu quero dizer quando eu digo que são termos secundários? Ora, o que eu quero dizer quando eu digo isso é que esses termos eles não possuem um significado próprio. Mas o seu significado ele é dado de maneira derivada. Então, para saber o que é verdadeiro ou falso, eu tenho que olhar primeiro para as estruturas de poder, para saber como é que essas estruturas de poder estão se organizando. E, de fato, para eu modificar a verdade ou a falsidade de algo, eu tenho que modificar as estruturas de poder. Então, é a estrutura de poder o mais importante, e não a distinção entre verdadeiro e falso. Ora, veja que diferença entre essas duas mentalidades. A encarar a questão da verdade e da falsidade. Mas isso também vai resvalar sobre a questão das fake news. Então, eu já disse para vocês que fake news é simplesmente notícias falsas. Mas nós poderíamos alargar um pouco mais o termo fake news, que faz referência apenas a notícias falsas, notícias midiáticas falsas, para assumir um outro termo que é mais abrangente do que fake news, mas diz a mesma coisa que fake news, diz um pouco mais, que é o termo que foi popularizado há pouco tempo por algumas decisões que foram tomadas aqui no Brasil em relação à última campanha eleitoral, né? Que é o termo desordem informacional. O que é uma desordem informacional? Uma fake news é um tipo de desordem informacional. Ou seja, é aquele tipo de desordem informacional em que se utiliza teoricamente, de mensagens falsas que são produzidas em veículos de mídia social, que são divulgados em veículos de mídia social, para mudar mentalidades. Então são notícias falsas vinculadas em veículos de mídia social. Isso são fake news. Mas a desordem informacional ela vai além desse uso em mídias sociais. O termo desordem informacional, então, é muito mais amplo do que o termo fake news. Porque enquanto o termo fake news ele está ligado a uma falsidade que atinge as mídias sociais, que se relacionam com as mídias sociais, o termo desordem informacional, ele quer falar sobre divulgação de coisas falsas, de falsas interpretações que acontecem não só nos âmbitos das mídias sociais, mas em igrejas, em instituições de ensino, inclusive também nos tribunais, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, ou seja, por toda parte, onde há pessoas discutindo ideias e tentando interpretar o mundo. A desordem informacional, então, a gente poderia utilizar, além do termo fake news, a gente poderia utilizar um termo muito mais apropriado para designar essa desordem informacional, que seria o termo desinformação. É claro que a maneira de entender essa terminologia, de entender o termo desinformação, ela pode variar um pouco. Existem autores que entendem desinformação como informação falsa. Existem autores que entendem desinformação como informação incompleta. E é claro que pode ser uma coisa ou outra. Desinformação pode ser tanto uma falsa informação, ou seja, uma notícia que é falsa, não corresponde aos fatos, mas a desinformação ela também pode ser uma informação incompleta. Ou seja, uma informação que é dada, ela de fato é verdadeira, só que ela não é completa. Ela não diz tudo. Então eu vou dar 2 exemplos para a gente entender esses conceitos. Exemplo de informação falsa. Informação falsa é uma mentira. Por exemplo, alguém chega para mim e diz que acabou de chegar de uma viagem da Itália. E essa pessoa nunca viajou para a Itália. Então é uma informação falsa que ele está me dando. Isso é uma mentira. É fácil de entender a mentira. A informação incompleta é informação parcial. Ela parcialmente é verdadeira. Só que tirada do contexto, ela se transforma numa mentira. Tão perversa quanto a informação falsa. Então você faz um discurso, e no interior desse discurso existe uma frase que lhe compromete, essa frase é cortada do contexto, e essa frase que lhe compromete, ela é divulgada como se ela fosse a sua opinião. Isso aí é uma informação incompleta. Não é nem preciso dizer que a coisa se complica muito. Quando nós começamos a olhar para esses 2 conceitos, o conceito de informação falsa e de informação incompleta, começamos a comparar com as 2 mentalidades que eu me referi anteriormente. Ora, para uma mentalidade socrática, informação falsa é isso aí que eu disse a vocês, é uma mentira. Informação incompleta é informação parcial. Mas para uma mentalidade progressista mais radical,
existem progressistas mais radicais ou menos radicais, ou seja, progressistas mais próximos da mentalidade tradicional socrática, ou progressistas mais afastados. A diferença entre informação falsa, informação incompleta e a verdade, ela não é essa. Porque a diferença entre falsidade e verdade é uma questão de poder. Uma questão de poder. Verdade e falsidade são questões de poder. A depender da minha acepção, da acepção de verdade que eu tenha, vai ser diferente a maneira como eu vou encarar alguém que não concorda com o que eu estou julgando como verdade. Se eu sou um socrático, alguém que não concorde com a verdade, alguém que não diga a verdade, alguém que espalhe informações falsas ou informações incompletas, ele não está na verdade, ele está na falsidade, ou seja, ele é um mentiroso. E a opinião que é posta quanto opinião verdadeira será considerada uma opinião falsa. Já para uma mentalidade progressista, quando não há acordo com a verdade, com aquilo que se considera, que o progressista considera verdade, o problema do outro não é que ele está na falsidade, como se de fato houvesse um parâmetro supracultural, um parâmetro objetivo, a partir do qual a falsidade que o outro está pudesse ser corrigida. A questão não é essa. A questão é a questão do poder. O problema do outro não é que ele está na falsidade, mas sim de que a estrutura de poder a qual ele serve é inimiga da minha estrutura de poder. Da estrutura de poder a que eu pertenço, eu que sou dessa mentalidade progressista. Existe uma frase que ficou bastante popularizada agora nas discussões públicas no Brasil, que é a seguinte: as pessoas elas têm direito à própria opinião, mas não têm direito a seus próprios fatos. Ora, eu tendo a concordar com isso. Mas para concordar com esse tipo de frase, eu preciso ter uma mentalidade socrática. Por quê? Porque é para a mentalidade socrática que há uma distinção entre verdade e falsidade. Ou seja, é para a mentalidade socrática que verdade e falsidade são questões objetivas, questões primárias. Para uma mentalidade progressista, que entende que questões de diferença entre verdade e falsidade são questões secundárias, são derivadas de questões mais primárias, que são questões de poder, ou seja, de quem de fato tem o poder e quem manda, quem consegue determinar os rumos das interpretações. Para a mentalidade não existe fatos. Não existe fatos, o que existe são apenas interpretações. E essas interpretações elas são, por sua vez, derivadas de estruturas de poder, são justificadas a partir de estruturas de poder, são superestruturas. É isso que a gente precisa entender. Então nós estamos num diálogo público hoje no Brasil, estamos perdidos aí no meio desse diálogo público, dialogando com as pessoas, só que existe um choque básico de mentalidade. Então é isso que a gente precisa entender para entender o que está em jogo hoje na discussão pública no Brasil. Existe um choque de mentalidades. Um choque de mentalidades diversas. E a gente pensa que a gente está pensando a mesma coisa. E a gente está pensando segundo a mesma lógica. E não é isso que está acontecendo. As lógicas são bastante diferentes. E aqui eu chego na questão da censura. Como é que se justifica a censura? Na construção da civilização ocidental, e nós vemos isso constantemente aparecer na história da filosofia em diversas ocasiões, os filósofos sempre falaram da necessidade de estabelecer uma racionalidade básica a partir da qual o diálogo fosse possível. Por exemplo, é isso que nós encontramos na introdução da Suma contra os Gentios de Tomás de Aquino, para citar um autor tradicional. Tomás de Aquino diz: para dialogar com os cristãos, nós podemos fazer uso de uma base comum de diálogo, que é o Novo Testamento. Para dialogar com os judeus, nós podemos fazer uso de uma base comum, que é o Antigo Testamento. Mas para dialogar com os outros povos, nós vamos utilizar o quê? E daí a importância da razão. A razão, ela permite o diálogo apesar das diferenças. E como é que esses dois tipos de mentalidade elas encaram essa questão do favorecimento de um diálogo? Primeiro, o diálogo ele precisa ser mantido para que haja paz, para que haja convivência mútua, para que haja progresso da vida humana, porque a guerra ela é nociva. Para a mentalidade socrática, o respeito à opinião alheia, o respeito à liberdade de expressão, ela se fundamenta justamente na dificuldade de se atingir a verdade. Embora a mentalidade socrática ela professe que existe uma verdade objetiva, um bem objetivo, uma bondade objetiva, mas ela também professa a dificuldade que existe da parte do homem de alcançar esse bem, essa verdade, essa bondade. O alcance da verdade, do bem, da vontade, não é uma coisa espontânea. É uma coisa que exige esforço, perseverança. A filosofia fala disso. A filosofia constantemente fala disso. Mas para a mentalidade progressista, tudo é questão de poder. Por que um progressista respeitaria a opinião alheia, se tudo é questão de poder? Se não existe diferença entre verdade e falsidade. O que existe são questões de poder.
São questões de quem está no poder e quem dita o que é verdade e o que é falsidade. Ou seja, a questão da verdade e da falsidade é a questão de quem consegue chegar no poder e criar o verdadeiro e o falso. A diferença entre verdade e falsidade não é primária, mas uma questão de poder. E tendo como base isso que eu já falei até agora, como é que nós podemos entender a questão da censura? Apliquem a questão da censura em relação às mentalidades. Se eu sou um socrático e eu aplico a censura porque eu considero que as pessoas elas não são suficientemente capazes de atingir a verdade, elas podem se prejudicar nesse seu esforço de tentar atingir a verdade, então eu as censuro para preservar a verdade, para preservar a bondade, para preservar a justiça. É isso que os socráticos que censuram pensam. Mas quando a censura ela é apresentada para uma mentalidade progressista, o progressista não está pensando nisso. Quando o progressista ele estabelece a censura, ele está utilizando-se da censura apenas como um meio para garantir o seu fim, que é a modificação da estrutura de poder. E por que garantir a liberdade de expressão para uma mentalidade progressista radical? Ora, a garantia da liberdade de expressão é apenas uma concessão temporária. Uma concessão temporária que é dada à tradição socrática, aos socráticos, porque o tempo ainda não permite que essa liberdade ela seja completamente tolhida. Assim, quando um socrático ele fala de liberdade de expressão, ele fala de liberdade de expressão como um valor, como algo objetivo, como algo que deve ser incentivado, que deve ser respeitado, que deve ser assegurado, que deve ser tramandado às gerações posteriores. Quando um progressista fala de liberdade de expressão, ele está falando de uma concessão que é dada, uma concessão temporária que é dada. E essa concessão temporária, ela tende a se restringir cada vez mais, a partir do avanço dos limites da lei. É por isso que nós chegamos em tempos como os nossos hoje, em que juízes fazem censura de meios de comunicação social, em que professores fazem censura dentro das universidades, em que pastores, padres, bispos fazem censuras em igrejas, em que o vizinho faz censura ao vizinho, as pessoas fazem censuras umas às outras, e essas censuras são encaradas como bens. Para um socrático, a censura é uma tutela. Para um progressista, a censura é apenas um meio de mudar a estrutura de poder. Para um socrático, a liberdade de expressão é um valor. Para um progressista, a liberdade de expressão é apenas um limite temporário, a ser cada vez mais apagado, e apagado, e apagado, até que, no final das contas, a revolução aconteça e as estruturas de poder mudem de fato. E a partir daí não há lugar para outras mentalidades, não há lugar para pluralismo de ideias, não há lugar para divergência.